Eu fiquei perplexo com essa nota, que só pode ser uma nota suja dessa esquerda que empurrou o Brasil para o buraco e que teve um presidente pinguço de 9 dedos que roubou o Brasil e foi inocentado por um supremo aparelhado tribunal. E é por isso que eu peço a todos vocês voltarem às ruas, urgentemente voltarem às ruas, pois não podemos permitir que esses corruptos voltem a dirigir o nosso país. Eu quero ler para vocês uma nota desses políticos que envergonham o nosso país. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Eu peço a vocês que antecipadamente se inscrevam no novo canal Jerusalém News, no qual eu sou apenas um correspondente por morar aqui em Israel, a pedido da direção do canal. Conto com vocês lá. Mas vamos à nota. Uma nota do Congresso Nacional, da Frente Parlamentar Mista pelos Direitos do Povo Palestino. Parece uma nota bacana, né? Pelos direitos do povo palestino. Mas não é pelos direitos do povo palestino. O problema é que essa nota é pelos direitos de um grupo terrorista chamado Hamas. De um grupo que não aceita a existência de Israel. Simplesmente isso. E que estão dispostos a lutar contra Israel até a sua total destruição. Não há acordo de paz com eles, que hoje cooptam a juventude palestina, que são pessoas boas, os palestinos. O problema não é os palestinos. É que nem o Maduro na Venezuela, é essa ditadura que estrangula a dignidade do povo palestino, que mamam todo o dinheiro que é enviado como ajuda humanitária do mundo inteiro, inclusive de Israel, que é enviado para esse povo, para que tenham realmente um país palestino, mas são mamados pela ganância, pela intransigência e pelo ódio ao povo de Israel. Mas vamos às notas. Vamos a essa nota ridícula, vergonhosa. Frente Parlamentar Mista pelos Direitos do Povo Palestino. Nota pública pelo fim da escalada de violência, de mortes e destruição na Palestina. Olha, dá raiva, sabe? É difícil de ler essa nota sem interrompê-la, mas eu vou ler sem interrompê-la. E depois vamos pegar esses pontos, alguns desses pontos. Nós, parlamentares brasileiros das duas casas do Congresso Nacional, integrantes da Frente Parlamentar Mista pelos Direitos do Povo Palestino e demais signatários desta nota. Gostaria muito de saber quem são os signatários. Vimos a público manifestar nossa preocupação e repulsa, condenação dos atos de guerra do Estado de Israel contra populações civis de palestinos em Gaza. Eu sou obrigado a interromper aqui, não tem como não. Não tem como não interromper. A Hamas é uma organização terrorista que cooptou, que sequestrou o povo palestino contra a vontade do próprio povo palestino, porque são ditadores mortais, perigosíssimos, ameaçadores, e se colocam como representantes desse povo palestino. Mas aonde esse povo palestino que foi raptado pela Hamas, aonde essa organização terrorista que é a Hamas e outras organizações que se filiam a eles e que competem entre eles para destruir Israel, aonde é que eles vivem? Num lugar, num território que
que antigamente foi ocupado por Israel. Mas Israel desocupou a faixa de Gaza, assim como desocupou a Cisjordânia. No nosso conceito, ainda que não tenha sido realizado de fato, mas nós já consideramos, e o mundo inteiro já considera, e eles mesmos já se consideram como um outro país. O que eu, em nome da lógica, em nome de Deus, em nome do que você quiser, o que um país como Gaza e Cisjordânia, que é o país da Palestina, aonde vive esse povo raptado por esses grupos de terrorismo, o que esse país vai se meter em assuntos da soberania de Israel? Porque no passado judeus compraram terrenos e agora reivindicam esses terrenos onde ainda vivem os árabes de aluguel. É um assunto interno, se é justo, se não é justo, se o povo palestino israelense que vive aqui como cidadão israelense, embaixo da bandeira israelense, e que não querem ir para Gaza porque sabem o que é viver num território como a Venezuela, como Cuba, muito pior inclusive, aonde tem as suas vidas ameaçadas, se levantarem a cabeça, se levantarem o nariz, se falarem qualquer coisa. O que um país tem que se meter no assunto de outro país? Imagina o Brasil se meter na Argentina e porque não concorda com alguma coisa da Argentina, que é assunto interno deles, imagina se nós bombardeássemos Buenos Aires, ou o contrário, se os argentinos de repente se metessem nos nossos assuntos e bombardeassem Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro. Pois é isso que está acontecendo. Você acha que num caso desse, não só que se meteram nos assuntos internos do país, ainda bombardeiam de norte a sul, inclusive a capital de Israel, Jerusalém, capital do mundo, a capital religiosa do mundo. Quem são esses fascínoras? Que direito lhes dá? Agora, sabe qual é o pior? Isso aqui é um problema de Israel e da faixa de Gaza, desses fascínoras que não são capazes de sentar à mesa com Israel, porque todas as vezes que sentaram na mesa com Israel para fechar um acordo de paz e realmente evoluir para o próximo passo da consolidação de um país palestino, o que eles fizeram? Não foram até o fim, porque não lhes interessa. Levantaram da mesa e saíram sem assinar um acordo. Assine o acordo, ainda que não seja aquilo que você quer. E depois vamos caminhando para frente, consigam mais pela paz, porque Israel tem medo que não haja nunca paz com esse povo. E aí está aí a prova. São incapazes de conversar com palavras, eles conversam com balas, com mísseis, com atentados suicidas. Eles escondem mísseis em escolas, em jardim de infância, em suas mesquitas, em hospitais. O que é essa carta, o que é essa nota de políticos brasileiros? Assim como eles dizem, são os mesmos políticos que dizem que a Venezuela é uma democracia. Você entende? Então, em que país em sã consciência se mete nos assuntos internos de outro país?
e os ataca e dá ultimatos a esse país e ainda os ataca com mísseis em sua capital. E aí tem um bando de porcos nojentos que se chamam de políticos, que roubam o título de político brasileiro. Para quê? Para envergonhar o nosso país? Esses políticos que assinaram essa nota deveriam ser deportados do Brasil. Mas vamos continuar lendo essa nota. Repulsa e condenação dos atos de guerra do Estado de Israel contra populações civis de palestinos em Gaza, na Cisjordânia, e nos territórios atribuídos a Israel. Territórios atribuídos a Israel. Que territórios? As agressões vêm se acirrando desde que colonos de extrema direita praticam invasões, saques, violência, apropriações ilegais de bairros árabes, do bairro de Sheikh Jarrah, além de violações inaceitáveis em todos os aspectos à mesquita de Al-Aqsa e a Igreja do Santo Sepulcro, na cidade ocupada de Jerusalém. Cidade ocupada de Jerusalém. A cidade de Jerusalém não é uma cidade, é uma capital de Israel e que não foi ocupada por Israel. Foi ganha em guerra. E aí nós temos que voltar a 1948, o Acordo da Partilha, quando Israel queria muito mais do que tem hoje, mas lhe deram um pouco, lhe deram menos. Não lhe deram a grande Israel, como se descreve na Bíblia, que esse era o grande sonho. Mas Israel ficou com menos, aceitou menos. E isso que foi proposto aos palestinos, não ao povo palestino, mas a seus dirigentes que não aceitaram nem sequer o pouco. Também a eles lhes foi oferecido menos, mas eles não se contentaram com menos. Então, muito inteligentemente, disseram: é melhor nada do que menos. Israel disse: é melhor menos do que nada. E até hoje eles são incapazes de voltarem a esse acordo que foi feito então naquela época. E até hoje são incapazes de se sentarem às mesas, de se sentarem à mesa do diálogo, da diplomacia, aonde se trocam palavras e não bombas, mísseis, balas, bombas suicidas. Mandam crianças, mulheres se suicidarem. Em nome de quê? Em nome de quem? De Allah? Allah não quer isso. Que Deus quer que povos se matem? Que profeta? E aí chamam Jerusalém de território ocupado. Mas isso é uma grande falácia. Ele diz que Israel age com violência. Ou seja, nesse texto, se você percebeu, ele diz que nós vivemos em territórios ocupados aqui em Israel. Ou seja, todo Israel não nos pertence. Políticos brasileiros assinando uma carta dizendo que Israel não pertence ao povo de Israel. É isso mesmo? Será que eu li bem? Eu repito o texto, se vocês quiserem. Na Cisjordânia e nos territórios atribuídos a Israel. Que territórios são atribuídos a Israel? Tel Aviv, Netânia, Haifa, todo Israel? Então eles participam do sonho da Hamas, de atirar o povo de Israel ao mar, de empurrá-los ao mar.
políticos brasileiros assinam um texto como esse e envergonham a todos os brasileiros pelo mundo afora. O problema são esses políticos não, esses ditadores, que em vez de querer o bem de seu povo, os palestinos, só lhes trazem o mal, guerras, destruição, e se escondem através de escudos humanos, usando a sua própria gente. Usando a sua própria gente para se esconder, para atacar, para jogar pedras, para atirar, para enviar crianças, mulheres, pais de família, para se suicidar com bombas, para matar o máximo possível de judeus, de civis, e entre eles, inclusive, morrem muçulmanos. Porque a bomba, quando explode, ela não escolhe endereço. São incapazes de reconhecer que eles precisam cuidar do povo palestino, que é um povo inteligente, um povo amável, mas que infelizmente foram sequestrados pelo ódio, pela maldade, por não admitirem que aos judeus também pertence essa terra. Não bastasse os mísseis, as bombas, os suicidas, os homens bombas, incitam com o seu ódio a população árabe, palestina, cidadã israelense, que não querem viver lá porque sabem muito bem o que é lá, incitam a eles se voltarem contra a coexistência que há anos vem sendo cultivada, a coexistência pacífica, solidária, bonita. E agora nós temos aqui um caso de violência entre judeus, israelenses e árabes israelenses, palestinos israelenses, que estão se agredindo um ao outro nas ruas. Não bastasse as bombas, os ataques, incentivam, incineram, põem fogo, ateiam fogo, para que nós nos matemos entre nós mesmos. Essa nota vergonhosa, nojenta, que eu não posso acreditar que isso sai de dentro do Congresso Nacional, da Casa do Povo que me representa, que deveria me representar. Mas isso não me representa. Representa você, eu te pergunto. Continua a leitura da nota. Desde a noite de 10 de maio, que aviões de guerra de Israel praticam ataques criminosos, lançando bombas em áreas residenciais, deixando um elevado saldo de civis mortos e feridos. Entre eles, muitas mulheres, crianças, além da destruição de casas, prédios, apartamentos, escritórios de órgãos da imprensa, como Al Jazeera e Associated Press, além de escolas, pontos comerciais. Interrompo de novo a leitura aqui porque não dá, é realmente impossível. Vamos começar pelos aviões. Depois de sermos atacados nas áreas vizinhas do trecho de Gaza, onde vivem comunidades agrícolas, industriais, os famosos kibbutzim, onde ali eles têm menos de 5 segundos para entrar no abrigo antiaéreo e em geral não dá o tempo. Mais de 300 mísseis caíram nesse lugar. E nas cidades vizinhas,
1000 mísseis por dia, mas sem aviso. O nosso aviso é uma sirene que toca. E você tem 15 segundos, 5 segundos. Se é uma cidade mais distante como Tel Aviv, 40 segundos a 1 minuto para se abrigar, se proteger dentro de um abrigo antiaéreo ou da escada ou da escadaria do seu prédio. Agora, eles querem nos atacar com mísseis, com bombas, e não querem o contra-ataque, não querem ser contra-atacados, não querem a represália. O que é isso? Inclusive, a nossa reação foi muito lenta. Esperamos mais para que eles parassem o ataque. Mandamos avisos, não façam isso. Mas eles continuaram. Não se satisfizeram e atiraram mísseis em Tel Aviv. É como uma cidade. Tel Aviv é uma cidade como São Paulo, como Nova York, a cidade principal de Israel, depois de Jerusalém, depois da capital. Não contentes, lançam mísseis na capital de Israel, na capital religiosa do mundo, Jerusalém. Você pode imaginar um troço desse? Aí então, a Força Aérea Israelense avisa por panfletos atirados do céu por helicópteros, avisa por rádio em árabe, na língua que eles entendem, para tirarem as crianças da escola, daquela área onde se escondem terroristas armados de mísseis, dentro de um jardim de infância, dentro de uma escola, dentro de um hospital, dentro de um prédio de televisão, de uma transmissora de televisão, a Al Jazeera. E avisa para saírem de lá os médicos, os repórteres, todo mundo, porque vamos atacar ali, aquele ponto, cirurgicamente. Procure no YouTube os vídeos, você vê, com o mínimo de estrago colateral, com o mínimo de pessoas mortas. Mas nós aqui não recebemos esse aviso. Não vem aqui um palestino avisar: olha, sai desse prédio porque a gente vai atacar. Eles atiram mísseis que não são precisos. Eles não miram um lugar em específico. Eles miram a população civil, crianças, velhos. E o que você acha? Que não morreram pessoas aqui? E como um Congresso Nacional assina uma nota como essa? Uma nota criminosa? Nós enviamos a eles ajuda humanitária. Mesmo que eles estão nos atacando, nós enviamos a eles remédios. Sim, enviamos remédios. Mais do que isso, enviamos a eles combustível, gasolina, diesel. E sabe o que eles fazem com esse diesel, com essa gasolina? Usam para nos atacar. Esse diesel, essa gasolina é para a indústria deles. É para que eles possam usar seus táxis, se locomover para o seu trabalho, para levar as suas crianças à escola. Mas o que eles fazem com essa gasolina, com esse diesel? Eles nos atacam. Eles nos atacam. Isso é um paradoxo. É uma coisa contraditória. Você fornecer gasolina para o seu inimigo lhe atacar. Que país faz isso? No senso de humanidade, numa ação humanitária. Lhes enviamos remédios para que curem suas feridas. Mas eles não nos enviam remédios, nem comida. Nós lhes enviamos comida, aliás, comida que eles queimam com balões. Eles colocam balões com mechas incendiárias, como a gente faz nas festas juninas, né? Que tem aqueles balões que são perigosos, que podem incendiar tudo. E incendeiam realmente. Eles enviam isso para os campos de trigo. O trigo que nós vamos cortar para lhes fornecer o pão, inclusive o trigo bruto, para que eles façam seu próprio pão.
A água que eles recebem, a água que eles tomam, vem de Israel. Não lhes cortamos a água por estarmos em guerra, e nem a eletricidade. E eles devem muito dinheiro em relação à água fornecida, e que nunca pagaram. E esses políticos brasileiros assinam uma nota dizendo, nos tornando monstros. Mas quem é o monstro? Aquele que protege o monstro é muito mais monstro do que o próprio monstro. O texto que eles escrevem é grande, é muito violento, nojentamente mentiroso. Mas agora eu acredito que consegui destruir essa narrativa maliciosa, venenosa, nojenta, que sai da boca de nojentos, de políticos brasileiros nojentos. Os mesmos políticos que dizem que a Venezuela é uma democracia. Eu gostaria que vocês mandassem e-mails para o Congresso Nacional em repúdio a essa nota. Zangão Blues.